Tem alguma diferença nos tipos de máscara? Elas realmente funcionam contra a transmissão de coronavírus? Mas qual é o impacto do uso de máscaras em diferentes países durante a pandemia? Vem tranquilo, que hoje vamos ver o que a ciência está fazendo para entender os benefícios do uso de máscaras em situações de pandemia. Bora lá! Olá, Unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e hoje vamos ver algumas pesquisas que estão sendo feitas para analisar o efeito do uso de máscaras durante a pandemia atual. Então aproveitem que o ar ainda não tem muitas gotículas de saliva para deixar aquele like, compartilhar o vídeo, se inscrever e nos seguir. Isso ajuda bastante o canal e me incentiva a trazer ainda mais informações do mundo da ciência para vocês. Muito obrigado! Embora seja bastante intuitivo que uma barreira colocada na frente da nossa boca e nariz possa bloquear a transmissão de micro-organismos das nossas vias aéreas, a ciência está buscando entender melhor todos os detalhes e mecanismos biológicos envolvidos na transmissão para tentar reduzir o número de infecções. Para começar a entender a efetividade das máscaras, vamos ver na prática o que acontece quando usamos elas como uma barreira em frente da nossa boca enquanto falamos. Em um pequeno experimento baseado em imagens, uma pessoa falava para dentro de uma caixa preta que possuía uma camada de laser verde para permitir a visualização de partículas no ar. E no outro lado da caixa foi colocada uma câmera para poder captar o movimento de partículas enquanto uma pessoa falava. Analisando o vídeo gravado, podemos ver nas imagens na esquerda da tela que durante a fala sem máscara, inúmeras gotículas são projetadas para fora da boca. Essas gotículas têm tamanhos bastante variados, sendo que as maiores caem rapidamente, enquanto as menores tendem a ficar suspensas no ar. Por outro lado, quando uma simples máscara de tecido é usada, como é possível ver na direita da tela, praticamente não conseguimos ver partículas sendo projetadas durante a fala. Com essas imagens, esse pequeno estudo mostra que uma simples máscara de tecido, no mínimo, diminui a projeção de partículas no ar. Mas qual a quantidade dessa diminuição? E se uma máscara cirúrgica for usada, dessas compradas na farmácia? Pois é, a ciência também está interessada em responder essas perguntas. Por isso, em outro estudo, que ainda está em análise, máscaras caseiras feitas de tecido de algodão foram comparadas com máscaras cirúrgicas comerciais. Para isso, um equipamento vaporizador como esse foi utilizado para tirar gotículas no ambiente de uma sala. E outro equipamento, que é bastante utilizado para testes de eficiência de máscara, foi usado para medir o número dessas gotículas na sala e dentro da máscara, já que a máscara tinha um acesso para a parte interna. Assim, foi possível calcular a eficiência de remoção dessas gotículas do ar. E o resultado foi que, quando utilizadas de maneira recomendada, que é cobrindo a boca e o nariz, as máscaras comerciais tiveram de 50% a 75% de remoção das partículas do ar, enquanto as máscaras caseiras apresentaram mais variação, entre 30% e 90%. Mas na média, as duas tiveram em torno de 60% de remoção de partículas do ar. E o ponto mais interessante desse estudo foi que, independentemente do tipo de máscara usada, quando uma camada de nylon foi utilizada por cima, a eficiência de filtrar partículas fica sempre em torno de 90%, tanto para as máscaras comerciais quanto para as caseiras. Como essa camada de nylon sozinha não é capaz de filtrar partículas, esse aumento de eficiência acontece realmente pela melhor acomodação da máscara no rosto, impedindo que haja vazamento de ar pelas laterais. Isso indica que um dos principais fatores de funcionamento da máscara é o seu uso de modo apropriado, e não necessariamente o material que ela é feita. Mas beleza, Gustavo, já entendi que cobrir a boca e o nariz, mesmo com máscaras de diferentes materiais, já diminui o problema das gotículas no ar. Mas isso é suficiente para impedir a transmissão de um vírus? Para responder essa pergunta, vamos analisar um estudo bastante interessante já publicado. Nele, os pesquisadores fizeram testes em hospitais com pessoas realmente infectadas, e não apenas em condições simuladas ou in vitro. Nesse trabalho, foram estudadas 111 pessoas com PCR positivo para vírus de resfriado e de gripe, incluindo os coronavírus de resfriados. Essas pessoas foram convidadas a respirar durante 30 minutos em um equipamento como esse, que permite ver o tamanho e contar o número de partículas formadas pela respiração, e também coletar amostras do ar expelido para verificar a presença dos vírus. Os resultados mostraram que, sem o uso da máscara, as partículas da respiração de aproximadamente 35% das pessoas infectadas com coronavírus continham o vírus. De modo comparativo, o vírus da gripe era presente nas amostras de aproximadamente 30% das pessoas infectadas. Porém, quando as máscaras eram utilizadas, esse percentual caiu para 4% para a influenza em gotículas grandes, maiores que 5 micrômetros. E para os coronavírus,
o percentual foi para 0%, tanto em gotículas grandes quanto pequenas. Ou seja, nenhuma pessoa expeliu coronavírus durante a respiração com máscara. Existem inúmeros pontos que ainda podem ser investigados nesse tipo de experimento, mas as conclusões sugerem que o uso de máscaras como as cirúrgicas podem sim reduzir a transmissão de doenças como a Covid-19. Esses estudos mostram de maneira direta o efeito do uso de máscaras pelas pessoas. Porém, alguns trabalhos com populações de países também buscam entender o efeito do uso de máscaras durante essa pandemia. Em um artigo ainda em análise, por exemplo, 198 países foram avaliados para inúmeras características relacionadas com o controle da pandemia, como a idade da população, temperatura média no país, número de fumantes e vários outros fatores. Um desses fatores foi o tempo que o país demorou para adotar o uso de máscaras após o primeiro caso ser notificado. Analisando o gráfico sobre esse ponto, podemos ver claramente que os países que aderiram ao uso de máscaras nos primeiros 15 dias apresentaram mortalidade bem baixa, próxima de 1 por 1 milhão de habitantes. Já nos países que demoraram entre 15 dias e um mês, houve aumento nesse número, com pico em torno de 30 mortes por 1 milhão de habitantes. E os países que demoraram mais de 60 dias para adotar o uso de máscaras apresentaram elevação brusca no número de mortes, com um pico próximo de 280 mortes por 1 milhão. Outra observação do artigo foi comparar países em que pelo menos 20% da população aderiu ao uso de máscaras com aqueles que a população praticamente não as utilizou. Nesse gráfico, podemos ver também que houve elevação no número de mortes, chegando a 400 mortes por 1 milhão de habitantes nos países ditos sem máscara, em comparação a menos de 250 por milhão nos países com o uso de máscaras. Mesmo com inúmeras evidências dos efeitos benéficos do uso de máscaras durante a pandemia, é bom lembrar que elas sozinhas não fazem todo o trabalho de conter a transmissão. Medidas como lavar as mãos, não tocar a face constantemente e diversos outros hábitos de higiene devem ser também sempre lembrados e incentivados, principalmente em pandemias. É isso aí, pessoal! Pesquisadores em diversos lugares do mundo também estão interessados em estudar e quantificar os benefícios do uso de máscaras, já que isso ajuda bastante a controlar a disseminação de doenças, principalmente em ambientes hospitalares. Ainda vamos ficar de olho nas pesquisas para entender melhor como a Covid-19, que ainda é uma doença nova no mundo, está se comportando. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui e não se esqueçam de curtir, se inscrever e nos seguir. Conto com a ajuda de vocês para disseminar o conhecimento científico para maior número de pessoas e ajudar o canal a crescer. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.